Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem. Estamos de volta. Estamos de volta e hoje com um tema diferente. Vamos ver? Na aula passada, nós falamos com a professora Maísa sobre água. Falamos também, compreendemos melhor a importância da água nas nossas vidas. Ai, professora, mas é tão básico, todos nós precisamos de água. Claro que sim, que bom que nós entendemos isso e que vamos cuidar dela, né? E o tema de hoje, então, é sobre dengue. Água e dengue, tudo a ver, né? Porque se tem uma coisa que esse bicho gosta, é de água. Ele precisa da água para viver. Nós precisamos da água para viver. Temos coisas em comum. Só que ali na frente a gente é inimigo, né? Os objetivos dessa aula: ler um texto jornalístico, interpretar uma charge, identificar o tema do texto, localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas no texto, refletir sobre o tema dengue. Nossa, professora, quanta coisa! Sim, vamos fazendo tudo ao mesmo tempo e vamos conseguir vencer esses objetivos, né? Atividade 1. Fala, nossa, professora, já começa com a atividade? Sim. O que você sabe sobre dengue? Escreva no seu caderno e eu já volto para a gente dar uma conferida. Escreva tudo o que você sabe sobre dengue, tá? Escreveu tudo? Que bom. Vamos conferir então? O que é dengue? Dengue trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico.
causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos. Você conseguiu na sua resposta colocar algumas coisas sobre isso? Que bom! Se conferiu, beleza. Se não, se você tem coisas aqui no nosso texto que não está no seu caderno, anota aí. Eu não vou dar tempo para você fazer isso, porque isso você vai fazendo ao longo da nossa aula, à medida que os exercícios forem aparecendo, ok? Vamos ler esta charge? Dá uma olhada. Eu vou deixar aqui, vou ficar aqui do seu ladinho e eu vou deixar uns 15 segundinhos para você olhar para essa charge e ler o que está vindo nela. Terminou? Boa! Você sabe que charge não é só o que está escrito, não, né? Charge é toda essa linguagem visual que nós temos aqui. Para compreender uma charge, nós temos que fazer a leitura do verbal e do não verbal. Perfeito! Vamos lá. Atividade 2. Observe a expressão facial do nosso protagonista. Ele parece estar. Letra A. Feliz por ter companhia. Letra B, chateado por ter que ficar em casa, tipo nós, né, agora durante a pandemia. Letra C, irritado com a programação da TV. Letra D, tranquilo, pois está em casa. Olha para o texto, né, observa bem e marque uma dessas alternativas. Eu vou ficar aqui do teu ladinho, tá? E você vai olhando. Letra A, letra B, letra C, letra D. Um tempinho para você e eu já retorno. Tava fácil, professor, tava bem fácil. Sim, o nosso protagonista, ele está irritado com a programação da TV. Essa é a nossa resposta certa, né? Vamos lá, atividade 3. Que elementos do texto fornecem-nos a informação de que o personagem está irritado? Interpretação de texto, pessoal. Nós temos que olhar para o texto e descobrir por que ele está irritado. Ver a parte verbal e o não verbal. Mais um tempinho para você e eu já retorno. Anota tudo no seu caderno, tá?
Respondeu? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nosso texto, né? Para a gente achar a resposta, sempre a referência ao texto. Muito bem. Na nossa imagem, nós temos a personagem dizendo: dengue, dengue, só se fala nisso. Isso é a parte verbal. No não verbal, nós temos, né? A questão é: que elementos do texto fornecem-nos a informação de que o personagem está irritado? Primeiro que nós vamos ver a cara dele, né? A expressão facial dele. Parece estar bem? Não, nós já sabemos que ele está irritado. Muito bem, ele está impaciente, né? Tá boca aberta lá, os olhões, né? Muito bem. E ele usa a expressão dengue, dengue, só se fala nisso. E tá de frente para a televisão. Vamos ver como é que você respondeu isso então? Resposta. Os elementos que nos trazem a informação de que essa personagem está irritada é a repetição da palavra dengue, 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 né? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu, tudo eu, né? Assim. Os pontos de exclamação. Por que não poderia ser outro tipo de ponto? Por que não pode ser um ponto final? Por que não pode ser um ponto de interrogação? Por que tem que ser o de exclamação? Porque nós sabemos que o ponto de exclamação, ele expressa um sentimento de raiva, de nojo, de ódio, de amor, de alegria, de felicidade, de encantamento, inclusive de irritação, né? Então, a repetição da palavra dengue é um elemento, os pontos de exclamação, outro elemento, que demonstra alguns... E a fala final, só se fala nisso, mostrando que em todos os canais de TV, os disponíveis, o assunto principal é esse. Fechou aí com a tua resposta? Foi mais ou menos isso que você fez? Perfeito. É claro, né, que as respostas não vão ser iguais nunca, porque eu uso o vocabulário que eu tenho, você usa o seu vocabulário, uma terceira pessoa usaria outro vocabulário, e o nosso vocabulário depende de leitura, né? Muito bem. Atividade 4. A charge é um texto que traz humor e crítica, né? Sabemos disso, a gente já viu. Então, quando eu vou olhar uma charge, sempre no jornal, na TV, na revista, na internet, eu já tenho que ir para o meu texto com esse conhecimento. A charge, ela vem com uma espécie de humor, que não significa gargalhada, e crítica a alguma coisa, tá? Em que consiste nesta charge a crítica, o humor e a crítica da charge? Dê uma olhada e já a gente retorna. Um tempinho maior para você agora, tá bom?
Professora, eu já sei do humor e sei da crítica. E já olha o que eu coloquei, professora. O humor ocorre quando o personagem está cansado de ver e ouvir o mesmo assunto na TV. Isso é o humor. Meu Deus, a mesma coisa, isso é engraçado. Mas continua lá. No lugar dele procurar uma outra coisa para fazer, ele continua, tá ruim para ele, mas ele continua lá. Isso é o engraçado, né? A crítica consiste em ser pessoas como ele que mantêm o assunto na mídia, uma vez que não cuidam da sua casa e proliferam o mosquito e a doença. Ou seja, a crítica está: saia da frente dessa televisão, vai limpar o seu quintal, joga as águas paradas que tem lá, água limpa parada, que daqui a pouco nós paramos de falar em dengue. Aí é a crítica. Tá ok, pessoal? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha em algumas orientações sobre isso. Olha esse folder. O perigo aumentou. Isso é um fato, tá? Isso não é suposição. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Todos quem? Ah, só a avó, a mamãe, o tio, o papai, o avô. Não. Minha responsabilidade também. De todos nós aumentou. E aí tem algumas orientações, ó, recomendações importantes. Tampe os tonéis e caixas de água. Você lá na sua casa, você tem a prática de coletar água da chuva para lavar a calçada? Parabéns, ótimo, mas tem que tampar, tem que deixar tampadinho. Mantenha a lixeira bem fechada. O lixo na sua casa está escancarado lá para vir mosquito? Não, professora, o lixo da minha casa é tampadinho. Perfeito, parabéns. Deixe garrafas sempre viradas. Você usou lá, consumiu o conteúdo daquela garrafa, vai deixar lá na casa? Vira com a boca para baixo, porque ali pode acumular água. Coloque areia nos vasos de planta. Você tem plantinha na sua casa? Eu tenho na minha. Tem o pratinho, tá lá o vaso, naquele lugar tem que colocar areia. Colocou areia e você coloca água em cima da areia, mantém a planta úmida e não cria mosquito da dengue. O Aedes aegypti ali não funciona. Retire sempre água dos pneus. Ah, estou guardando pneu velho, troquei os pneus do meu carro, tem pneu lá e esqueço. Não posso esquecer. Eu tenho que tirar a água dos pneus. Isso é uma orientação, tá? São importantes. Ó, Secretaria Municipal de Saúde. Esse folder, né, foi lançado. Ó, nós temos aqui o acesso dessa publicação em 2018. E nós temos casos de dengue no Paraná. Vamos cuidar disso, né? Muitos, inclusive. Agora a professora vai lançar um desafio para você. Presta atenção. Lembra que o meu compromisso é de todos? E que é meu e seu também? O desafio é: dê uma volta pelo seu quintal, pela sua casa e veja se há vasilhas com água parada. Se tiver, esvazie-as. Se for lixo, separe-o e dê o destino correto, conforme o lugar em que você mora. Não faça como o nosso personagem. Importante que de repente você disse assim: professora, eu não moro em casa, eu moro num apartamento, minha casa não tem quintal, então não vou fazer a tarefa? Faz, você vai olhar, tem plantinha? Tem o pratinho de água do teu gato, do teu cachorro lá? Tem aquele vaso sanitário que você pouco usa, que é um banheiro que fica lá no canto que você pouco usa o outro mais perto? Então, se aquele vaso sanitário tá destampado, e faz dias que aquilo não recebe uma descarga, deve ter mosquito lá. Esse é o seu desafio, espero que você cumpra e a nossa aula vai terminando por aqui. Lemos uma charge, interpretamos o texto e fomos desafiados a acabar com o mosquito da dengue. Somos um exército que vamos acabar com esse mosquito. Ok, pessoal? Nossa aulinha terminou. Um beijo para você e nos vemos na próxima aula.